Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak e vamos trabalhar uma aula sobre as unidades de conservação na região Nordeste. Qual a importância dessas áreas ambientalmente, socialmente falando também? Como são organizadas ou como são divididas as unidades de conservação? Que características têm essas unidades? E conhecer algumas específicas da região Nordeste, que vão conservar algum aspecto original. Ou seja, o nome já sugere para nós, unidades de conservação. Então a ideia é conservar os aspectos naturais, originais daquela área para que a vida, os seres em geral, os vegetais, os animais que vivem nessas áreas tenham uma proteção e essas espécies possam permanecer, né, ali nos seus locais originais, nos seus habitats naturais. Então é importantíssimo entender um pouquinho sobre as unidades de conservação. Vamos pensar juntos então nos objetivos da nossa aula. Compreender o que são as unidades de conservação, conhecer as características gerais das unidades de conservação do Nordeste. Então, primeiro entendemos o que é uma unidade de conservação e depois a gente identifica as principais presentes no Nordeste e quais são as características, que áreas são conservadas nessas partes da região, né? E aí refletimos juntos ali a respeito de tudo isso, que é um tema extremamente importante, porque conservar características naturais originais serve para a gente entender muito das mudanças no espaço geográfico, de como era originalmente, o que foi se modificando naturalmente e por intervenção das atividades humanas nesses locais também, né? E aí as unidades de conservação são criadas para manter o que era original e diminuir a intervenção humana nesses espaços. Então ali, vocês sabem o que são unidades de conservação? Já ouviram falar nas unidades de conservação do Nordeste especificamente? Saberiam me dizer alguma? E ainda, no local onde você vive, você conhece alguma área que é uma unidade de conservação? Existe alguma parte aí da região onde você está que é uma unidade de conservação? Então, entendendo a importância dessas áreas, fica mais fácil da gente identificar também elas próximo dos nossos locais de vivência. E aí vamos pensar juntos nesse conceito, né? O que é ou o que são as unidades de conservação? O que é uma unidade de conservação? Por que eu uso desta forma esse termo, né? As unidades de conservação são áreas com características naturais relevantes, né? Aquelas originais, de modo geral, que se conservaram ali, né? Elas são legalmente instituídas pelo poder público. Então, essas áreas são delimitadas e são criadas pelo poder público, né? Esses limites estabelecidos são definidos ali, destinadas a quê? Isso é o mais importante, gente. Para que é destinada a unidade de conservação? Para proteção dos recursos naturais. Então, preserva-se e conserva-se o recurso natural. Conservar, deixar ele ficar ali, preservar, sem ter essa alteração, essa modificação das áreas ali, degradando ou até extinguindo, né? Levando à extinção esses recursos naturais. Então, aqui a gente entende o quanto as unidades de conservação são importantes, certo? E aí, no Brasil, como estão divididas ou delimitadas essas áreas, né? Essas unidades de conservação? Nós temos aqui um mapa que traz para nós essa informação. Elas estão divididas em municipais, estaduais, federais, públicas ou particulares. Então, podem ser de diferentes tipos como esses relacionados ali às unidades de conservação. Um município pode criar uma unidade de conservação em alguma área ali que tenha características naturais relevantes. O estado pode criar. Aí nós vamos ter os tipos diferentes de unidades de conservação que são criados, mas que podem ser ali em todas aquelas esferas, né? O mapa traz para nós aqui as unidades de conservação brasileiras. Então nós vamos perceber que na região norte, pela presença da floresta amazônica, nós vamos ter várias áreas ali que são unidades de conservação. Em outras porções a gente tem, mas em quantidade
menor em outras partes do território brasileiro, né? A que apresenta aqui visivelmente no nosso mapa a maior quantidade de unidades de conservação é a região norte do Brasil, certo? Claro que nós precisamos preservar e conservar os recursos naturais da floresta amazônica. Aqui onde nós temos, por exemplo, a faixa que seria de floresta atlântica, ela foi extremamente devastada. Então, sobraram poucas áreas aqui que são unidades de conservação também, certo? Então, são características relevantes. E no Nordeste, o que nós vamos ter ali? Nós temos unidades federais, estaduais ou municipais. No caso aqui destacamos as federais e as estaduais. Todas essas que estão ali em rosa no nosso mapa são unidades de conservação federal, ou seja, criadas pelo governo federal. As que estão em verde aqui no Nordeste são unidades de conservação estadual, criadas pelos estados. Vejam que aqui nós temos um destaque para a Bahia, que tem várias unidades. Aqui o Maranhão também nós vamos ter. Em outras partes aqui, nós temos unidades, mas são áreas menores, né? Não são tão grandes como essas aqui da Bahia ou do Maranhão. E aí nós temos ali quantidade de unidade de conservação por estados, né? Totalizando 424 unidades de conservação na região Nordeste, sendo que 95 são de proteção integral e 329 de uso sustentável. Então, existem diferenças. Proteção integral é aquela em que não se pode retirar nada da área, né? Não se pode usar os recursos ali, mesmo que os impactos sejam mínimos de degradação, porque já são áreas mais frágeis, né? Então, proteção integral, total daquela área. E as de uso sustentável, a população pode até retirar recursos, utilizar de maneira sustentável alguns recursos dessas áreas, por isso que recebem esses nomes ali diferentes, né? Uma de proteção integral e outra de uso sustentável. Então aqui nós vamos ver os tipos de unidades de conservação. Quais são as de uso sustentável e quais são as de proteção integral. Relembrando lá o que são cada uma delas, né? De proteção integral, não permitem habitantes, são áreas que não dá para ter população morando, né? Sendo liberadas apenas para pesquisa científica e turismo ecológico. Então, para estudo das espécies que tem nessas áreas, é liberado que se faça nas áreas de proteção integral. Fora isso, é uma área que não é permitida a ocupação humana. E as unidades de conservação de uso sustentável, como a gente falou, é permitido ali o uso de recursos, mas também não é de forma ampla e de qualquer maneira, porque ela é uma unidade de conservação. E entre os tipos, vamos pensar ali alguns exemplos, né? De proteção integral, nós vamos ter as estações ecológicas, reservas biológicas, os parques nacionais, refúgio da vida silvestre. São exemplos aqui de unidades de conservação de proteção integral, tá? E entre os exemplos das unidades de conservação ali de uso sustentável, nós vamos ter área de proteção ambiental, que são as chamadas APAs, né? Que existem em diversos municípios ali, né, delimitando essas APAs, essas áreas de proteção ambiental. Reserva extrativista, por exemplo, é outro exemplo. Reserva de desenvolvimento sustentável também nós vamos ter. As reservas particulares de patrimônio natural também são outro exemplo de unidades de conservação de uso sustentável. Então, dependendo do tipo ou da forma como é possível ou não utilizar algum recurso daquela área, a gente divide em uso sustentável ou proteção integral. Lembrando que proteção integral não é permitido habitantes, né, população ocupar essas áreas e nem a retirada de recursos, mesmo que ela seja mínima, somente os estudos e o turismo ecológico, certo? Porque a ideia dessas unidades é justamente proteger o que restou ali dessa diversidade de vida nesses pequenos espaços, né? Pensem que originalmente era tudo, né? Naturalmente ali presente a vegetação, a fauna, a flora rica e abundante. Mas conforme o ser humano vai ocupando, essas áreas vão sendo degradadas. Esses pedaços que sobraram, vamos dizer assim, é onde são criadas as unidades de conservação, certo? E aí,
uma atividadezinha para vocês pensarem a respeito. Após analisarmos os tipos de unidades de conservação, descreva com as tuas palavras quais são os 2 tipos de unidades de conservação que nós trabalhamos e cite 3 exemplos de cada tipo. E aí você pode escrever também se na região onde você mora existem unidades de conservação e ainda pode dizer qual é o tipo se você tiver essa informação. Então pensem um pouquinho ali, elaborem a resposta e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos para a correção da atividade, então vocês tinham que falar ali dos tipos de unidades de conservação e dar exemplos conforme a gente tinha trabalhado. Como poderíamos elaborar ali a nossa resposta então, como ela ficaria, né? Então, vocês deveriam escrever ali que os 2 tipos de unidade de conservação são de proteção integral e de uso sustentável. Então, nós temos essa divisão. E os exemplos ali de áreas de proteção integral, quais são os tipos que nós vamos ter? A estação ecológica, a reserva biológica e o parque nacional são exemplos de unidades de conservação de proteção integral. E as áreas de uso sustentável, as unidades de conservação de uso sustentável, que exemplos que nós vamos ter? As APAs, florestas nacionais, reservas de desenvolvimento sustentável. Então são alguns exemplos dessas unidades de conservação que nós chamamos de uso sustentável, ou seja, que pode se utilizar, se retirar alguns recursos dali, mas de maneira sustentável, sem degradar totalmente esses espaços. E a de proteção integral não é permitido, né, exploração de nenhuma forma de recurso presente naquela área. Então, dividindo ali, e aí vocês poderiam verificar se vocês sabem essa informação no teu município, no teu local de vivência, se você tem aí alguma unidade de conservação e qual é o tipo. Ah, eu sei que tem um parque nacional, então pode colocar ali como exemplo também, complementando a tua resposta, tá? E aí vamos conhecer alguns dos tipos, né, de unidades de conservação do Nordeste, a localização, quais são, né, eles. Começamos ali pelo Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, foi criado em 1988 e pertence ao estado de Pernambuco. Destaca-se ali pelos seus ecossistemas marinhos, né, esse bioma ali de ecossistemas marinhos. É importante saber que o parque abriga um sensível ecossistema de espécies que estão ameaçadas de extinção em outras regiões do país e do mundo. Aqui nós entendemos o porquê da criação das unidades de conservação. Se eu tenho espécies nesta região, né, nesta área,
que em outras áreas já estão em extinção, é importantíssimo que se tenha uma unidade de conservação para manter essas espécies, ao menos nessa área ali onde tem a unidade. Então, é um ponto importante e destacamos aqui o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha com essas características. Temos uma imagem aqui que traz para nós toda essa referência, né, de Fernando de Noronha, do arquipélago de Fernando de Noronha, que pertence ao estado de Pernambuco, que pode ser visitado por turistas, né, mas que tem as áreas ali de proteção por unidades de conservação, certo? Característica importante. Outro exemplo que nós vamos ter no Nordeste de áreas ou de unidades de conservação, a área de proteção ambiental da Chapada do Araripe. Então, foi criada em 1997, como destaque o bioma da Caatinga, abrangendo Ceará, Pernambuco e Piauí. Então, partes desses estados têm a presença ali da Chapada do Araripe e, portanto, foi criada em 1997 essa unidade de conservação, principalmente pela presença ali do bioma da Caatinga. Para conservar as espécies originais desse bioma, há necessidade de se criar uma unidade de conservação, certo? Para proteger essas espécies. E aí nós temos aqui as imagens, né, desta unidade de conservação também importantíssima ali da região Nordeste, certo? Aí nós podemos pensar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais ali com as notícias, com informações que acrescentam no nosso aprendizado. Chapada do Araripe. Grupo acha fóssil inédito de peixe com coração fossilizado em 3D. Então, além das características da vegetação, algumas dessas áreas do Nordeste guardam ali características de animais antigos que viveram naquelas áreas, que neste caso aqui está fossilizado, né? Ou até mesmo de povos antigos. Em algumas partes do Nordeste a gente vai ter referências como as pinturas rupestres e tudo mais. Então daí a importância de se ter a conservação desses locais, né? Um coração fossilizado de um peixe com mais de 100 milhões de anos foi achado na Chapada do Araripe. Então vejam o quanto é importante a criação dessas unidades de conservação. Se não fosse isso, poderia se ocupar a área com atividades econômicas ali que iriam degradar esse espaço e talvez nem se encontraria uma referência histórica ali tão importante como essa para estudos, né, da arqueologia e tudo mais, né, para entender o passado, como era há milhões de anos aquela área, que características poderia ter, né? Então, mais uma questão importante ali da presença das unidades de conservação, certo? Então, temos isso ilustrado ali para a gente entender um pouquinho mais dessas características. Outro exemplo, o Parque Nacional do Catimbaú, que é um parque que está no estado de Pernambuco e foi criado também em 1997. Então nós temos algumas imagens aqui dessas áreas, né, dessa unidade de conservação. Destaca-se em seu bioma ali a Caatinga, o Cerrado, os campos rupestres e a Mata Atlântica. Veja que este parque nacional aqui, ele abrange diferentes tipos de vegetação que estão presentes ali. Daí a importância de ter a unidade de conservação nessas áreas aqui do Parque Nacional do Catimbaú, tá? Outra característica ali, nós temos o Parque Nacional da Chapada Diamantina, que é conhecido mundialmente também por ter características específicas e uma beleza natural ali magnífica, né, que a gente consegue ver aqui através da nossa imagem. Localizado ali no estado da Bahia. Entre os seus biomas, vamos destacar vários dos que estão presentes ali na região Nordeste, né? O Cerrado, a Caatinga, os campos rupestres e as matas de altitude, né? Nas áreas mais elevadas. E ele foi criado em 1985. Então, mais uma unidade de conservação que é justamente para manter as características originais dessas áreas e ter uma referência de estudo, de pesquisa científica, sendo possível realizar esses estudos nessas áreas quando são unidades de conservação, porque as características originais estão sendo conservadas. Então, vemos a importância, né, dessas unidades. Reserva Biológica da Serra Negra, outro exemplo, né? Foi uma das primeiras reservas biológicas do Brasil, criada em 1982.
a princípio para impedir o depósito de lixo nuclear da usina de Angra dos Reis, localizado no estado de Pernambuco. Então, mais uma área ali que é a unidade de conservação, uma das primeiras reservas biológicas, e olha só que questão ali importante da gente pensar. Ela foi criada justamente para que não fosse depositado lixo nuclear vindo da usina de Angra dos Reis. Então, mais um ponto importante para a conservação dessas áreas, né? Onde descartar os resíduos que a própria sociedade produz, não em áreas que têm uma importância ambiental ali específica e que devem ser conservados, como é o caso da reserva biológica da Serra Negra, certo? Que é outro exemplo importante para nós. E aqui ainda nós vamos ter o Parque Nacional do Pau-Brasil, que foi criado em 1999, se localiza na Bahia e destaca-se ali o bioma da Floresta Atlântica. Sua gestão é privada, então é uma área privada ali, mas lembram que a gente falou que nas unidades de conservação podem ser áreas particulares, privadas, né, para se criar essas unidades. Então, mais um exemplo que nós vamos ter fazendo uma referência, inclusive, a toda essa característica que tinha a Floresta Atlântica ali na chegada dos colonizadores, que era a presença do pau-brasil, né, que era uma vegetação abundante nessa área. E aí uma notícia ali para a gente pensar, ameaças às unidades de conservação demandam a atuação do Ministério Público Federal. Então, é preciso que haja uma atuação do poder público, segundo o que a notícia traz para nós, porque em alguns momentos o avanço de algumas atividades ultrapassam os limites e acabam invadindo essas áreas, modificando suas características originais. Daí a necessidade do poder público estar sempre atento e fiscalizando todas essas áreas, né, para manter as unidades de conservação. E mais uma atividadezinha para vocês realizarem ali. Analise a tabela das unidades de conservação do Nordeste que nós temos aqui e responda quais os 3 estados são os que mais possuem unidades de proteção integral e os quais possuem unidades de uso sustentável em quantidade. Então vocês vão analisar a tabela, escrever a resposta e nós já voltamos com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então vocês tinham que relacionar ali em quais estados se tinha mais unidades de proteção integral, em quais estados do Nordeste se tinha mais unidades de uso sustentável a partir da tabela. Como ficou a nossa resposta ali? Então, os estados que mais possuem unidades de proteção integral são a Bahia, Pernambuco e Paraíba. E os 3 estados que mais possuem unidades de uso sustentável são a Bahia, Ceará
e o Maranhão, respectivamente. Então, ali a resposta para a gente entender, né, também da importância dessas unidades de conservação. E só retomando um pouquinho o que a gente trabalhou, característica das unidades de conservação, como elas são, alguns exemplos na região Nordeste dessas unidades de conservação e, claro, a importância da presença desses locais para manter as características originais dessas áreas. Então, é bem relevante entender todo esse processo, todas essas características ali da região Nordeste. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês com mais um tema importante e voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.